Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta quinta-feira, e eu queria comentar com vocês uma declaração de um ex-jogador do Palmeiras, do São Paulo, jogou no futebol da Itália, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2022. Ele pediu a volta de Neymar ao Santos, tá? E por que ele pediu isso? Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, mas também vou comentar sobre essa lista do Santos, que foi entregue na inscrição na Série B, vou falar também sobre o Furk, enfim, tem vários assuntos nessa quinta-feira à noite para a gente conversar, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu queria pedir para vocês, como eu sempre faço, então, para vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Se inscrevam no canal, não se esqueçam, se inscrevam no canal, dê um like e ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Bom, vamos lá então. Na tarde desta quinta-feira, eu juntamente com meu grande amigo Alfinete, nós fazemos um podcast chamado Deus Zebracast. Deus Zebracast. Você encontra o programa, toda a relação de programas que a gente faz, está lá no YouTube, Deus Zebracast. E nessa quinta-feira à tarde, a gente recebeu a visita do Júnior, aquele lateral esquerdo que jogou no Palmeiras, que foi campeão da Libertadores com o Palmeiras, depois ele foi para o Parma da Itália, aí ele voltou para o Brasil, jogou no São Paulo, foi campeão da Libertadores com o São Paulo, foi campeão do mundo com o São Paulo, tricampeão brasileiro também com o São Paulo, e foi campeão com a seleção brasileira, repito, na Copa do Mundo de 2002 do Japão e da Coreia. Ele era o lateral esquerdo, reserva do Roberto Carlos, inclusive fez um jogo, foi contra a Costa Rica, foi a terceira partida do Brasil, e o Júnior, naquele jogo, fez o 5º gol do Brasil e deu duas assistências. Então, nessa conversa hoje com ele, e esse papo está disponível na internet, Deus Zebracast, eu volto a falar para vocês, no finalzinho já do programa, a gente falando sobre seleção, etc e tal, ele deu a seguinte declaração, vejam só: eu acho que seria de suma importância o Neymar voltar para o Santos, ficar feliz para a gente ganhar uma Copa. Isso seria essencial para nós brasileiros. Neymar tem que vir para o Santos, estar em casa, em família, para ele fazer uma boa Copa. Aí a gente tem chance. Sem Neymar, a Copa fica distante. Ou seja, na visão do Júnior, o Neymar é chave para que o Brasil ganhe uma Copa do Mundo novamente. Temos grandes jogadores, hein? Rodrigo, Vini, o Endrick surgindo, mas ele entende que pela experiência do Neymar, pela vivência dele no futebol europeu, Copas do Mundo, já disputou 3 Copas do Mundo, enfim, pela experiência dele, pelo carisma, pelo respeito que os adversários têm por ele, o Neymar tem que estar nessa próxima Copa do Mundo para o Brasil ganhar essa competição, para ter uma chance de ganhar a competição. E ele pede o Neymar aonde? No Santos, claro. Embora seja ídolo do Palmeiras, do São Paulo, tenha Palmeiras e São Paulo no seu coração, ele sabe muito bem que para um jogador ser feliz, eles têm que estar de bem consigo mesmo. Ou seja, o Neymar tem que voltar para o Santos. Então, não tem que voltar para o Flamengo, tem que voltar para o Palmeiras, que era o time de infância dele, não tem que voltar para lugar nenhum. Ele tem que voltar para o Santos. O Santos é a casa do Neymar. Isso a gente já discutiu aqui. A gente já discutiu isso aqui. E, inclusive, o próprio presidente do Santos, Marcelo Teixeira, já revelou em várias conversas e entrevistas que tem trocado ideias com a família do Neymar, com o Neymar pai, com o próprio Neymar, dele voltar para o Brasil. O grande impeditivo, o grande problema nessa história toda é o fato de que ele se lesionou seriamente no joelho e perdeu uma temporada. Ele assinou por 2 temporadas com o Al-Ittihad da Arábia Saudita. Perdeu uma. Então está devendo uma temporada. Tá devendo. Não é que isso consta em contrato. Teoricamente, pelas leis da FIFA, você pode prorrogar o contrato em função da lesão. Tá? Agora, qual é a grande jogada? Qual é o pulo do gato? Todos esses jogadores que foram para a Arábia Saudita assinaram um contrato de 4 anos. O Neymar assinou de 2. Qual era a ideia do Neymar? Eu já contei para vocês aqui. Ficar essa temporada e na metade da outra, ou seja, na metade de 2025, ele voltaria
para o Santos, se prepararia um ano para a Copa de 2026, que vai ser jogada nos Estados Unidos, Canadá e México. Como ele deve um ano, aí ficaria difícil ele voltar na metade de 2025. Ele só terminaria o contrato dele em 2026, quando já chegaria a Copa do Mundo. E aí ele poderia voltar ao Santos em 2027. Entendeu? Mas nós estamos em 2024. Então você teria ainda 2025, 2026, 3 anos para ele voltar. Qual seria o pulo do gato para o Neymar nessa história toda? Chegar para o pessoal e dizer o seguinte: olha, eu estendo meu contrato por mais um ano, por mais 2 anos com vocês. Além desse que vai ter que estender por conta da volta, eu estendo por mais um ano. Então, mas eu quero jogar 2025, toda essa temporada, no Brasil, no Santos, para me preparar para a Copa do Mundo. Quando terminar a Copa do Mundo, eu jogo mais 2 temporadas aí com vocês. E qual seria o apelo disso? Mas o cara vai dizer, mas que vantagem Maria leva nessa daí? Você vai estar mais velho nessa época. Sim, mas eu vou estar mais velho, mas eu posso voltar para cá como campeão do mundo. Eu posso voltar para cá como a grande estrela da Copa do Mundo. E eu posso voltar para cá com o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. Eu posso voltar para cá com o prêmio de melhor jogador do mundo da revista francesa L'Équipe. Então, o Neymar tem que seduzir os árabes e mostrar isso para eles. Vão apostar nisso? Não é garantia. Ninguém tem garantia disso. Ninguém. Não é garantia, repito. Mas ele tem que seduzir os árabes dizendo isso. Eu sei que eu estou em dívida com vocês. Mas eu estou em dívida com o Brasil também. Mas para eu pagar essa dívida com vocês, eu preciso primeiro pagar a dívida que eu tenho com a seleção brasileira e com a torcida brasileira. Pagando essa dívida, eu venho para cá, pago a dívida com vocês. E todo mundo vai ficar feliz. Eu acho que existe uma saída por aí. Então, quando você vê uma declaração dessa, do Júnior, e você vê declarações de vários jogadores nesse sentido, entendeu? Ex-jogadores, pedindo para o Neymar voltar e se preparar aqui no Brasil para a Copa do Mundo. Porque o nível do futebol e do campeonato na Arábia Saudita é inferior ao nosso. É inferior ao nosso. Entendeu? Eu outro dia estava vendo uma entrevista do David, que jogou no Palmeiras, está no Cuiabá agora, e acho que foi na Globo. Perguntaram para ele assim, qual era o grande sonho ainda da carreira dele? Foi disputar uma Copa do Mundo. Jogar na seleção brasileira. Não foi uma Copa do Mundo. Eu queria jogar na seleção brasileira ao lado do Neymar. Ele não falou que quer jogar na seleção brasileira ao lado do Vinícius Júnior, do Rodrigo, ou ser companheiro de ataque do Endrick, que está surgindo. Ele falou que quer jogar com o Neymar. Todo mundo quer jogar com o Neymar. Então, embora o Neymar tenha resistência por boa parte da mídia, ele não encontra resistência nenhuma do lado dos jogadores. Todos gostam dele. Então, por isso que eu acho que se ele voltar para o Santos, a reboque ele vai trazer gente com ele. Agora, o ideal, o melhor dos mundos, era o Neymar abrir mão de um ano de contrato dele e voltar definitivamente para o Santos e ficar aqui. Mas isso, gente, é futuro. Tá? O presente diz o quê? Que o Santos entregou hoje a lista dos 30 jogadores que foram inscritos na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá? Entre esses jogadores aparece o Morelos. O Dodô e o Bruno Marques foram inscritos também. Junto com esses jogadores disputaram o Campeonato Paulista. Mas o Escobar, o Rodrigo Ferreira, lateral ex-Mirassol, e também o Patrick. O Morelos foi inscrito. Porque o Morelos disse, alto e bom som, não quero sair do Santos. Ele tem um contrato, é um direito dele. Se o Santos quiser ele fora, tem que fazer o quê? Pagar a multa para ele sair. Agora, só dizer que quer ficar, entendeu? Não adianta nada. Você tem que dar um passo adiante e mostrar de fato que você tem interesse em ficar. E qual é o grande problema do Morelos no Santos? A forma física. E o que fez o Morelos? Contratou um preparador físico particular. Vou contar para vocês o seguinte, o LeBron James, que é um dos maiores jogadores da história da NBA, está jogando ainda no Lakers, 41 anos,
ele paga do bolso dele $1 milhão por temporada para o preparador físico dele. Gasta um dinheiro também com o nutricionista para preparar a alimentação dele. Então o que o Morelos está fazendo é uma demonstração de preocupação com a carreira. Porque ele deve ter caído a ficha para ele, falando o seguinte: gente, não é possível. O pessoal tá todo mundo falando, eu tô gordo mesmo, eu não consigo jogar. Não é possível que o cara jogue tão mal do jeito que ele vem jogando. O preparo físico, a caixa dele, o físico dele deve estar atrapalhando. Então, esse passo que ele dá em contratar um preparador físico é muito importante. Mostra que o jogador está focado. Tomara que dê certo. Mas ninguém tem certeza disso também. E o que aconteceu? O Santos inscreveu nessa lista o Enzo, o menino da base. O boliviano Enzo Monteiro. Eu gosto muito desse menino. Já falei isso aqui para vocês várias vezes. E o Enzo vai aparecer como o principal, nesse momento, para esse jogo de sábado contra o Paysandu, como a principal alternativa ao Furque. O Furque deve jogar, pelas notícias, está treinando. Treinou normalmente. Então ele treinou hoje quinta-feira, vai treinar sexta-feira e vai para o jogo, sexta de manhã, e vai para o jogo do sábado à tarde. Entendeu? Então, pessoal, é isso. É muito importante esse movimento do Morelos. Muito importante. Tá? De qualquer maneira, o Santos se cobre. Escreveu o Enzo. O Furque está se recuperando. Tá? Os 3 contratados, Patrick, Rodrigo Ferreira e o Escobar, lateral esquerdo, também foi contratado. Gente, pipocou hoje essa história que o Santos está interessado no Henrique Dourado. Gente, precisa ser muito ingênuo para achar que isso é verdade. O cara não conseguiu jogar na Portuguesa. Ele foi para o banco de reservas na metade do campeonato para frente, porque ele não conseguia jogar. O apelido dele na Portuguesa era Henrique Parado. Gente, como é que alguém pode acreditar numa história dessa? Tenha santa paciência. Nos vemos.